Diário Mais. Oferecimento. Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Muito boa tarde. Está entrando no ar mais um programa Diário Mais, feito sempre muito especialmente para você que está em casa assistindo a gente, agora ao vivo aí, direto dos estúdios aqui da Diário TV. Sejam todos muito bem-vindos, né? Mais um dia aí de programa. Já começo na cozinha, mas calma, hoje não tem preparação não, tá? Não tem receita não. A gente vai bater um papo bem bacana aí, de cara, com a nossa nutri linda, queridíssima doutora Fernanda Gonçalves, que já está aqui. E a gente vai abordar um assunto bem legal, tá? Prazer ter você de volta aqui. Ai, Nina, eu amo. É muito bom, né? Adoro. E quanto mais propagar conhecimento sobre a nutrição, a gente deixa Teresópolis mais saudável, e essa é a intenção, né? Com certeza, com certeza. E aí, o tema proposto hoje foi justamente... um tema assim que vem causando um rebuliço danado, principalmente no supermercado. Eu que estou praticamente dia sim, dia não, eu estou no mercado, né, fazendo as minhas compras lá de casa, e sempre vejo aquela discussão ali na prateleira dos óleos, né? Qual é o melhor óleo? Aí tem gente que vai pegar o de canola. Não, esse não é bom não. Pega o de soja. Não, mas o de soja também não é bom. Enfim, a gente geralmente... percebe essa dificuldade, e aí o que a Fernanda falou, um pouquinho de falta de informação das pessoas, né, com relação às gorduras. O azeite não pode ser aquecido, não pode cozinhar com azeite é para usar frio, enfim. E aí a proposta foi trazer a nutricionista aqui para tentar tirar aí as nossas dúvidas do dia a dia, né? E aí a primeira pergunta que eu te faço, Fernanda: gordura, a gente precisa dela ou não precisa? E que tipo de gordura a gente precisa, né? Nina, essa questão é muito importante, porque a gente vê uma galera fazendo dieta errada, e a maioria dessas pessoas, elas retiram a gordura, achando que a gordura é o problema, né? Então, não, eu estou de dieta, eu não faço mais, não uso mais gordura em nada, óleo em nada. Come tudo na chapa. Isso, tudo na chapa, grelhado na chapa e tal. Enfim, não tenho gordura, nem acrescento azeite, nem nada. Pois é, mas existem as gorduras boas, né? E se você para pensar, por exemplo, o nosso cérebro, 60% dele é gordura. E todas as nossas células, elas são envoltas por uma bicamada lipídica, que tem gordura também. E essa gordura, ela precisa ser de qualidade. Porque vamos imaginar o seguinte: a nossa temperatura é de 35 a 36 graus Celsius, né? As gorduras saturadas, normalmente, elas ficam sólidas a essa temperatura. É lógico que tem algumas que existem variações, né? Mas a maioria, ela fica... É só a gente pensar no coco. O coco é uma gordura saturada, e ela fica sólida à temperatura ambiente. Então, as gorduras saturadas, elas são mais rígidas. Então... Se as nossas células, por exemplo, elas forem, a base delas forem de ácidos graxos saturados, elas vão ser células com membranas rígidas. E aí, você já deve ter visto aquelas pessoas que têm retenção hídrica, que aí o pé fica imenso, ou que quando acorda fica toda marcada, né, de lençol no corpo. Essa retenção hídrica é uma dificuldade da célula em realizar trocas celulares. Então, íons, água... Isso normalmente acontece quando essa membrana celular, ela tá com uma gordura que não é uma gordura de qualidade. Então, é lógico que tem que fazer também controle de qualidade, porque tem gente que, então gordura pode, vou comer abacate do início ao fim do dia, né, com azeite, e vou comer só gordura boa. Não é tão assim. É uma bomba calórica, mas tem que ter um consumo com moderação. Ou seja, na verdade, o nosso organismo, ele precisa de gordura. Precisa. Porém, uma gordura boa. Isso. Nossos hormônios, a base dele, de grande parte, é a gordura. Então, a gente precisa de gordura. O nosso organismo necessita. Tá. E aí, a gente tem aí gordura vegetal, gordura animal, gordura sintética. Como é que a gente fica nessa confusão de gorduras que são apresentadas no mercado pra gente? Sim.
As gorduras animais, elas normalmente são... A diferença entre gordura e óleo, no geral, é que as gorduras elas são sólidas em temperatura ambiente e óleo são líquidos, né? A gordura animal, elas na sua grande maioria são gorduras saturadas. Então, são gorduras que a gente tem que ter, assim, um cuidado, não abusar. Mas, mesmo assim, elas acabam sendo superior a alguns tipos de gorduras vegetais. Principalmente gordura vegetal, já que foi oxidada, que virou trans. Então, assim, tem que ter um cuidado. Mas, assim, no geral, o que acho que a gente tem que ter em mente é que as gorduras, elas não foram feitas para ser aquecidas. Isso é um ponto que tem que ficar. A gordura não foi feita para fritar, nem refogar, nada, tá? A base da dieta mediterrânea, que é a dieta que os nutricionistas idolatram, né? A base é de gordura boa, né? E gordura boa crua. Então, a fonte são as gorduras, são as sementes oleaginosas, é o azeite cru, entendeu? Então, 50% da dieta, das gorduras da dieta mediterrânea é uma gordura crua. E é um povo que vive muito mais e muito melhor. Muito mais, com saúde cardiovascular infinitamente superior, né? E enquanto aqui no Brasil 80% da gordura é uma gordura aquecida, entendeu? Ela é aquecida. O nosso consumo praticamente é a gordura aquecida. E o que já gera uma modificação, né? A gente fala que são reações termooxidativas da gordura, que acaba reduzindo um pouco o potencial que ela teria. Mas que a gente tem que pesar, e aí o conhecimento, né, de qual é melhor utilizar, aí ele pesa, e aí a gente tem que saber o que fazer. Mas, por exemplo, o azeite, né? O azeite, ele é uma gordura boa, mas que, assim, no refogado, ele é legal ainda, sim. Ele não vou falar que não tem perda, mas na fritura já não é interessante. Então, é isso que eu estou te falando. O conhecimento, ele é importante nessa base. Porque na fritura a gente chega em torno de menos de 180 graus. Agora, não, isso no refogado, perdão. Na fritura a gente ultrapassa. O ideal é que a gente não faça esse uso de batata frita. Experimenta fazer batata no forno, ela fica uma delícia. Não perde nada para batata frita. Em técnica dietética, na faculdade a gente tem isso, que a galera fala, gastronomia, na verdade é e não é. Porque em técnica dietética, na nutrição, a gente aprende que a gordura ela para ser adicionada no final da preparação. Então, como é que refoga um arroz, por exemplo? A gente pega a cebola, o alho, na panela, ali, para não queimar um pouquinho de água e tal. Depois bota o arroz e tudo mais. E no fim, acrescenta o azeite, entendeu? Então, assim, na forma crua. Essa é a forma ideal, entendeu? Mas é lógico que o brasileiro ama um refogado. E aí os estudos mostram que realmente o azeite é uma opção legal para isso. Porque ele não vira uma gordura ruim. No refogado, não, entendeu? Porque a gente não consegue atingir no refogado aquela temperatura para deixar ele ruim. Mas que ele vai perder propriedade, vai. Mas ainda seria a melhor opção, né? Seria. E aí, olha só, a gente tem aqui, a Fernanda trouxe pra gente... as gorduras, assim, algumas, né, que a gente costuma ver muito no mercado, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, que é um óleo que você encontra no supermercado aí com muita facilidade, e aí a gente tem óleo de soja, o famoso óleo de canola que todo mundo acha que é o maravilhoso, é o que tem que usar, enfim, que ele é o melhor que tem. Aí tem o óleo de girassol e uns outros óleos lá, soja, canola, girassol, acho que tem de milho, e acho que são os base, 5, O que né? mais utiliza, acho que no Brasil ainda é o óleo de soja, até porque ele é mais barato. Isso. E aí, a gente tem aqui o azeite, a gente vai falar do extra virgem e do virgem, né? Essa é manteiga ou margarina? Margarina. Essa é a margarina, mas a gente vai falar um pouquinho da manteiga. Vamos falar da margarina e da manteiga. Margarina é vegetal, não é isso? Isso, essa é a diferença. E aqui a gente tem o óleo de coco, tá mais friozinho, ele fica assim. Mas quando tá mais quentinho, o ambiente tá mais quentinho, ele vira um olhinho transparente. Parece até um óleo mineral. Em temperaturas abaixo de 23 graus Celsius, ele fica durinho. Acima, ele já começa a ficar na forma líquida. E é uma delícia. Adoro o bolo feito com óleo de coco, né? Então, vamos falar um pouquinho do óleo que a gente encontra no mercado, esse óleo refinado aí. Milho, soja...
canola... Primeiro, deixa eu explicar só a diferença entre o refinado e o prensado a frio, tá? Por exemplo, o azeite, para ele ser um azeite extra virgem, tá? O que é isso? Significa que a azeitona, ela foi prensada a frio, não houve calor. E nisso a gente removeu a gordura que virou o azeite, entendeu? Então não houve calor, não houve reações termooxidativas, não houve perda nutricional na composição do óleo. É a gordura excelente. Excelente. Para ser extra virgem, a acidez tem que ser até 0,5. Tá. De 0,5 para baixo. Quanto menor, melhor a acidez, melhor o produto. Por exemplo, esse daqui, ele é um azeite de oliva. Vamos lá. Ó, ele é um azeite de oliva extra virgem de acidez 0,3. Então, ele é menor do que 0,5 e é um produto de melhor qualidade. Entendeu? Tá. Agora, a gente encontra também no mercado azeites virgens. Os virgens já é diferente. Ele já houve um processo, né, de aquecimento. Então, é como se a partir da semente da azeitona houvesse um processo de calor para remover ainda mais. Então, ainda já tem alguma perda nutricional ali do produto. Então, a gente perde bastante dos compostos fenólicos, que são todos aqueles antioxidantes que fazem bem ao coração, que tem no azeite. Os refinados, todos esses que você citou, canola, milho, girassol, soja, eles são processos térmicos, entendeu? Até porque a indústria faz o processo térmico para aumentar a quantidade, para aumentar a produção, que extrai mais da semente, do grão, do que for, que ele estiver extraindo, e vai extrair mais o óleo e vai produzir mais. Então, é interessante para quem produz. Mas, é o que eu te falei, a gente perde muito valor nutricional. Fora que, olha a embalagem. Plástico. Plástico. Rola um processo químico aí que não é interessante. Um processo químico, rola um bisfenol, né? E assim, quando a gente fala no azeite, voltando aqui no azeite, como que você tem que comprar o azeite ideal, né? Extra virgem, de acidez menor do que 0,5, embalagem de vidro para proteção do produto e escura. Você tá vendo? É uma embalagem escura. Por quê? Essas gorduras, elas também são oxidadas pela luz. Então, tem que ser um ambiente escuro. Aquele azeite que tem o vidro transparente, ele já não é tão interessante assim. Já não é tão interessante. E assim, o preço é quase o mesmo. É o mesmo. Por isso que eu falo, tem que ter o conhecimento. Né? Sempre quando eu tô lá, tô no supermercado, eu vejo alguém comprando, pega esse daqui escurinho, né? Essa embalagem que protege mais, dá vontade, né? Ai, não me aguento. Mas eu também não, eu faço mesmo, isso. Né? E se for orgânico, então, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. E um segredo do azeite que ninguém sabe é que a gente tem que guardar ele na geladeira. Gelado? Gelado. Ninguém bota azeite na geladeira. Vai lá em casa pra você ver. Tá lá. Sério? O que acontece aí? O que acontece? Ele, a partir de 25 graus Celsius, essa já acontece parte das reações termooxidativas também. Entendeu? Mas aí você vai me falar, poxa, Fernanda, mas eu vou no supermercado e tá lá na prateleira, não tá na geladeira. Realmente, vai estar na prateleira. E aí tá outra diquinha que eu te falo. Dá uma olhadinha na data de fabricação. Tenta pegar a que foi feita antes, né? Que ela tá menos tempo na prateleira. Então são cuidados. E aí quando chega em casa pode colocar na geladeira tranquilamente. Na geladeira. E se for extra virgem, deixa para você fazer o teste, um final de semana que você ficar fora de casa, deixa ela na geladeira. Quando você voltar, tem que estar dura. Ela vai endurecer mesmo, ela tem que estar durinha. Se for extra virgem, vai estar dura. Agora, se for um azeite que tiver uns óleos misturados, né, como você lembra que, não sei se foi ano passado ou retrasado, eles fizeram uma lista de azeites reprovados. Lembro, foi. Então, o que a indústria fez? Ela pegou um olhinho desse, botou misturou, entendeu? Falou, não, isso aqui é azeite extra virgem. Pra você ter certeza, tem que ficar durinho na geladeira, entendeu? E aí, assim, é um processo chato, mas você tira da geladeira, vai estar empedrado, bota aqui, daqui a pouco ele volta. Ou então,
a minha água é a gás, né? Então, eu esquento rapidinho, boto uma água quente Já rapidinho. dá uma derretidinha. E aí já uso. Para usar. É. Bacana. Então, preciso chamar um intervalinho comercial. É coisa rapidinha, assim, a gente já volta ainda falando dessas gorduras aqui boas para o nosso consumo, né? Claro, eu já volto, é rapidinho.